Olá, um grande abraço para você, seja bem-vindo a mais um Poder Político. Estamos de volta com a nossa 8ª edição do Poder Político. E a partir de agora, ao lado do Marcos Vieira e também do Lucivan Machado. Marcos, tudo bem? Tudo bem, joia. Estamos aí no ritmo que as autoridades sanitárias têm ditado para nós, mas seguindo a risca, né? Seguindo a quarentena, né? Justamente. É isso, Marquinhos? Temos até um tempo no programa aí, algumas semanas, por conta de que a informação mais importante era aquelas dadas pelas autoridades da saúde. Lucivan Machado, tudo bem, Lucivan? Tudo bem, Oswaldo. Um abraço, Marquinhos. Um abraço a você que nos acompanha. Nesse mundo, nessa crise, né, vivida em todo o mundo, estamos aqui mais uma vez, falar um pouquinho, é claro, não vamos passar em branco sobre o coronavírus, mas também falar sobre política. Claro, rapidinho aqui no início para a gente falar um pouco também sobre esse momento e até por decisões muito importantes que as nossas autoridades municipais estão adotando, Prefeitura, Câmara Municipal, Poder Judiciário, a sociedade organizada como um todo. Obviamente que o principal é que sigamos as orientações das nossas autoridades, né? Eu acho que um ponto que ficou muito explícito nesses últimos dias é que nem todos seguiram as orientações das autoridades administrativas e também de saúde, de vigilância epidemiológica, que são profissionais altamente capacitados para nos orientar no momento desse que nós somos leigos, né, Marcos? Nós não sabemos que atitude tomar diante de uma situação como essa, mas esses técnicos que estão nos orientando, eles sabem. Pois é, a gente tem que... É o único norte que o mundo inteiro tem, são as autoridades de saúde, são os médicos, são os enfermeiros, são os cientistas. Então não tem porquê a gente seguir uma orientação diferente do que eles têm dado. Assim, o resultado não chegou ainda da maneira esperada pela humanidade, por toda a população. O Marcos, mas é o que tem, né, Lucivan? Dentro do que vocês estão falando, eu acompanhei essa semana uma entrevista do prefeito de Milão. Milão é a principal cidade, do que diz de forma econômica, no norte da Itália, fica na região da Lombardia. Há cerca de 40 dias atrás, quando o governo da Itália disse que teria que ter o isolamento, o prefeito da cidade fez uma hashtag Milão não para. Agora, eu assisti uma entrevista dele essa semana, recentemente, ele se dizendo arrependido por ter feito aquilo. Porque se ele tivesse parado naquele momento, não teria tantos casos registrados na cidade dele e quantas mortes que tivemos ali naquela cidade. E ele diz o seguinte, naquela oportunidade a economia estava parada. Hoje está pior ainda, só que agora eu terei muito mais trabalho para retomar, sem contar com a despesa que eu vou ter com os enfermos, que é caro. É melhor você prevenir, você gastar de forma preventiva, é mais barato do que você curar depois, e sem contar o número de mortes também. Ele se diz arrependido e pedindo, pare. Depois de tudo que nós vimos aqui em Anápolis, principalmente, de todas as decisões que foram tomadas, né, das providências, os decretos, enfim, a gente percebeu que nós tivemos um tempo para nos prepararmos. A gente viu aqui o governo do estado e a prefeitura de Anápolis tomando providências desde o início, desde quando surgiu a história do coronavírus e que nós tivemos que repatriar aqueles brasileiros que estavam lá na China e que vieram aqui para Anápolis, aqui para a ala 2. Então, desde o início, a Anápolis está envolvida de maneira muito próxima desse debate sobre o coronavírus. Os decretos que foram emitidos aqui em Anápolis e em Goiás, a gente sabe que há dificuldades, mas agora nós percebemos que aquele decreto que foi feito lá 15 dias atrás, ele foi importante para a situação que nós estamos vivendo hoje em Goiás e em Anápolis. Como essas providências que estão sendo tomadas agora, Marcos e Lucivan, elas vão ser importantes para daqui 15, 20 dias, que é o período que está sendo colocado pelas autoridades como o pico dos casos da doença aqui no Brasil. Então, existem dificuldades? Existem. Não sei se vocês concordam, mas eu tenho percebido, por exemplo, que já há um trabalho planejado. Nesse segundo decreto agora do governador, né, por exemplo, a gente tem percebido que já houve flexibilização para o funcionamento de alguns setores do comércio. Então, a dificuldade financeira que nós estamos passando, todos nós vamos enfrentar essa dificuldade, mas a gente percebe que há um trabalho paulatino, planejado, para não soltar tudo de uma vez e a gente correr o risco, né, de explodir de casos aqui em Goiás. Acho que fica bem claro, né? O cenário que a gente vive hoje é por conta das decisões que a gente tomou há 15, 20 dias atrás. Exatamente. E o que a gente fizer hoje, a gente vai ter o reflexo daqui a 20 dias. E eu até vi um vídeo, um áudio nas redes sociais, dizendo que aquele hospital que foi aberto pela prefeitura, no antigo Colégio do Carmo, custou 4 milhões de reais, que tinham 2 pessoas internadas fazendo essa crítica. Aí eu volto lá no prefeito de Milão, na Itália.
Ele disse que é muito melhor se ele tivesse investido para não ter a quantidade de pessoas infectadas do que depois curar essas pessoas. O custo é muito mais alto. E pergunte, por exemplo, essa senhora que morreu recentemente aqui em Anápolis. Será que a vida dela tem preço? Vale uns 4 milhões de reais? Não sei. Enfim, muito melhor prevenir. Tomara, oxalá, que Deus nos abençoe, que pouquíssimas pessoas tenham necessidade de se internar naquele hospital. Vou pedir muito a Deus. Mas se houver a necessidade, o hospital está lá pronto. O hospital está lá pronto. Imaginem bem, os Estados Unidos morreram em um dia quase 1.500 pessoas. Os Estados Unidos já tem mais de 200 mil casos. E olha que é a maior potência do mundo. E lá eles estão tendo dificuldade também em relação a testes. Pode ser que esse número seja muito maior. Agora imaginem bem, se nós chegarmos num total desse no Brasil, nós vamos ter estrutura para isso? Esse é o temor das autoridades. Que não cheguem como chegou na Itália, na Espanha e agora nos Estados Unidos. Porque se chegar da forma que está lá, nós não temos estrutura para isso. A nossa saúde, nós não temos leitos, nós não temos UTIs, não temos equipamentos para o próprio profissional trabalhar. Como que as pessoas vão para a linha de frente se não tem um equipamento para trabalho? E é culpa do governo? É que não encontra, não tem. O prefeito disse recentemente que ele comprava, eu não me lembro qual equipamento que era, R$4. Hoje, para comprar R$28 você não acha. Há poucos dias atrás era 4. E o Lucivan tocou num assunto interessante, Marcos, que eu queria te ouvir também, porque você também se envolve muito nesse debate. Ele falou sobre as fake news. Ele citou o caso aí dos 4 milhões, não é? Que foi uma situação que foi explorada nesses últimos dias. Porque o prefeito falou sobre isso naquela inauguração do centro de internação. Que o investimento da saúde no mês, ele ia chegar a 4 milhões com o advento do coronavírus. Não que os 4 milhões seriam aplicados só no combate ao coronavírus, mas a saúde chegou no investimento, aumentou o investimento na saúde por causa do coronavírus. O coronavírus chegou, aumentou o investimento na área da saúde. O prefeito instalou aí 5 unidades, centro de internações, adquiriu respiradores, montou UTIs, teve que contratar pessoal, isso custa dinheiro. A máscara, o álcool gel, tudo isso custa dinheiro. Até o custo para vacinar contra a gripe mudou, não é? Está vacinando em casa, teve que criar um outro sistema que tem um custo maior para a saúde. E a gente não está fazendo aqui defesa, não estamos fazendo aqui assessoria ou defesa desse ou daquele político, ou da prefeitura ou do prefeito, não. Nós, nesse momento, Marcos, não se pode pensar em política, não se pode pensar em diferenças disso ou daquilo, você tem que estar junto com as autoridades. E a nossa maior autoridade no município é o prefeito, ele é que está comandando todo esse processo aí. Então é necessário que tenhamos a humildade de podermos juntos com a administração municipal, com a Câmara, com os segmentos organizados, nós buscarmos solução para esse problema que nós estamos vivendo. Não adianta nada ficar um puxando para cada lado. E essa questão dos 4 milhões foi explorado política e eleitoralmente nas redes sociais nesses últimos dias. As fake news, a exploração maldosa que se faz dessas questões por diferenças políticas, pensando em eleição, pensando em denegrir a imagem desse ou daquele, ou de contestar isso ou aquele. Isso não é momento para isso, Marcos. Pois é, o Orisvaldo e o Lucivan, eu acho que a população tem que saber se informar também pelos canais corretos, pela imprensa profissional. Tem uma visão crítica da notícia, Tem uma visão crítica daquilo que é publicado de maneira irresponsável em rede social. E a imprensa, do meu ponto de vista, tem que ter o papel, primeiro, de informar, de ampliar aquilo que é dito pelas autoridades. Você acabou de dizer, o prefeito é a maior autoridade do município. É ele que está ditando as normas que são repassadas por técnicos de saúde a ele. Como o governador está fazendo isso. O governador precisa estar fazendo isso também. Então, primeiro, a imprensa tem que cumprir esse papel, na minha opinião. E a outra é sanar dúvidas o tempo inteiro. A população tem todo tipo de dúvida. O Lucivan está no ar todo dia na rádio, que é um veículo popular, e sabe que todo tipo de dúvida chega a todo momento. Então a imprensa tem que ser aliada nesse momento. A gente falava sobre isso ontem, né, Marcos? Eu acho que nesse momento agora a gente está percebendo o quanto a imprensa profissional, a imprensa que trabalha com responsabilidade, com ética, o quanto ela é importante para a sociedade e a credibilidade dos veículos de comunicação que atuam dessa forma, essa credibilidade ela está sendo restabelecida. Porque nos últimos tempos,
Ela foi aviltada, foi degradada, foi ofendida. Agora a gente está percebendo uma retomada desse processo, de um fortalecimento dessa imprensa responsável profissional. O Marcos falou uma coisa, eu apresentando o programa na emissora de rádio, eu saio às 11 horas da manhã exausto de tantas mensagens que chegam de pessoas querendo tirar dúvidas. Exatamente. Olha, eu posso vacinar, eu não posso vacinar, eu vou receber os R$600, meu marido não está trabalhando, eu posso. Quer dizer, as pessoas estão ávidas querendo informação. Então, nesse momento, a responsabilidade é grande. E já passo duas informações importantes aqui, já que estamos para a gente mudar de assunto, né? Nós temos outro assunto. O prefeito Roberto Naves, pelo que ele indicou, não irá prorrogar o prazo para pagamento do IPTU. Vai continuar com a mesma data. Ele entende o seguinte, se prorrogar, pouquíssimos vão pagar. E aí afeta o caixa da prefeitura. Se não prorrogar, aquele que tem condição, paga. E ele mesmo falou, você que não tem condição nesse momento, não paga. Depois, mais para frente, nós vamos estudar como será pago, tudo isso. É o momento de dar uma colaboração também nisso. Quem tem condição de pagar o IPTU, pague. Quem pode pagar integrar o IPTU, pague. Porque dinheiro, você vai ter que pagar. Claro. Então pague logo. E a outra informação... Ele disse também que essa estrutura que está sendo montada em Anápolis, nesse momento, está sendo montada com recursos da prefeitura, do município. Então precisa do apoio. Para que o atendimento seja feito para o povo de Anápolis. Porque se receber dinheiro federal, nesse momento, Marcos... Ou estadual, você vai ter que ampliar o atendimento para as outras cidades que estão na região do Pirineus. Isso. Né? E a Anápolis teria que dividir essa estrutura com outras cidades. E a outra informação, Elisvaldo, é que muitas pessoas estão reclamando, por exemplo, o Parque Piranga essa semana tiraram uma foto de lá, uma vergonha. Milhares de pessoas no Parque Piranga. E muitas reclamações. Lá no Parque da Jaiara também, eu passo sempre lá, tem gente lá também. Então o prefeito informou que vai fechar os parques. Não sei se vai colocar grade, cerca... Não sei, mas o prefeito informou que vai fechar os parques e eu concordo com ele. Não é momento de ir para o parque. Nós não estamos de férias. Nós estamos passando por um momento complicado, tem que permanecer em casa. É compreensível até aqueles que estão querendo voltar a trabalhar para poder colocar um pão na mesa da sua casa. Né? Agora, compreensível. Você não obedecer às determinações e lotar o Parque Piranga como está sendo feito agora, eu acho que é uma atitude, no mínimo, impensável. Também concordo. Não é? Nesse momento que a gente tem que ter um mínimo de resguardo. Não é? Aqueles que não querem atender 100% às orientações, embora devessem atender às orientações das nossas autoridades municipais e estaduais, que pelo menos eles tenham, eles atendam minimamente às condições de prevenção, né? Para evitar que a doença chegue a um parente seu, né, a um idoso da sua família, alguém que está doente, que está com a imunidade mais baixa. A gente tem que tomar cuidado. Né? Esse é o momento para isso. Mas só para fechar esse assunto aqui, o Marcos e Lucivan, e você que está com a gente aqui. Na semana passada, a Câmara fez uma sessão extraordinária e votou e aprovou o decreto que instala a situação de calamidade pública no município de Anápolis. Esse decreto foi assinado no dia 1º de abril pelo prefeito e na sexta-feira, dia 3, na sessão extra, foi aprovado. O decreto de calamidade pública, Marcos e Lucivan, ele dá ao prefeito, nesse momento, a condição de agir um pouco mais rápido. Ele tem algumas prerrogativas agora que ele não teria numa situação normal para poder comprar insumos, para poder articular a questão orçamentária do município, porque vai cair a arrecadação, ele vai ter que mexer nisso aí. Não fosse um decreto de calamidade pública, ele não teria essa condição de poder trabalhar essas situações. Ele segue aquilo que o governo do estado já fez e o presidente da República já fez. Por conta dessa queda na arrecadação, o decreto de calamidade pública dá essa possibilidade. Por exemplo, tem alguns dispositivos na lei federal que diz que o gasto com o pessoal, se houver uma ultrapassagem naquele limite prudencial, nos outros meses seguintes tem que fazer uma média ponderada, aí você tem que diminuir o gasto. Tem toda uma equação que tem que ser feita, uma preocupação com isso, e a partir do decreto o prefeito tem uma liberdade maior para agir em relação a essa gestão fiscal toda, que obviamente vai ser modificada na prefeitura a partir do momento da arrecadação. A arrecadação caiu, obviamente o limite prudencial muda. Deve cair mais ou menos 30% a 40% a estimativa da prefeitura municipal. E os atos jurídicos do prefeito, por exemplo, um projeto que seja enviado à Câmara, por exemplo, ele obrigatoriamente, a partir desse ato aqui, ele tem que correr em regime de urgência. Sim. Ele tem que ser de imediato. Ele tem prioridade
em relação a outras atividades. Então, essas são as prerrogativas que o decreto de calamidade pública dá ao chefe do executivo para ele agir nesse momento. Né? Acho que ficou bem entendido isso aí, não ficou? Eu acho que sim, Né? porque é uma medida que foi Nenhuma tomada dúvida. por todos os governantes do Brasil. Exatamente. Né? Então, assim, é mais uma etapa desse processo. Bom, dito isso, né, cumprimentando aqui a todo o nosso pessoal aqui da iLive Produções, está aqui o Cristiano, está aqui o Leandro, o nosso Geraldo, toda a galera da iLive Produções, que é a produtora desse programa e que leva para você, né, essa qualidade extremamente profissional desse trabalho que é produzido aqui no Poder Político, e a gente agradece aqui a presença deles, né, eles trouxeram aqui para a gente, deixaram aqui para a gente esse álcool aqui, a gente faz questão, né, de também passar um pouquinho aqui, né, Marcos? Passar para o Marcos aqui também para ele passar. Vocês estão vendo aqui essa máscara que a gente estava usando antes de entrar aqui para o estúdio. Aqui no estúdio nós não estamos usando a máscara, estamos mantendo uma distância, né, conforme os protocolos das nossas autoridades de saúde, estamos mantendo uma distância entre nós, sempre utilizando o álcool gel. Não é? Eu, por exemplo, estou usando inclusive aquelas luvas descartáveis quando eu tenho que fazer uma compra no mercado ou em algum lugar, depois você joga a luvazinha fora, toda a precaução possível. Depois que a gente sai daqui, a gente vai usar a máscara normalmente. Não é? Então, não se esqueça disso. Chegou em casa, lave bem as mãos com água e sabão, se tiver o álcool gel, dá uma passadinha também. Não é? Se estiver gripado, por exemplo, tem gente que está gripado, está com influenza. Sim. Esse é um período em que é comum também as pessoas ficarem gripadas. Use a máscara para você não passar a gripe para outra pessoa da sua família, porque ela fica gripada, a imunidade dela cai. Ela fica suscetível a outros vírus, inclusive ao coronavírus. Né? Então, tome cuidado. Mas, muito bem, dito isso, né, vamos falar de política. Né? Nós dividimos o tempo hoje entre as providências em relação ao coronavírus, que eu acho que é importante, é uma contribuição que o nosso programa dá também nesse momento, mas vamos falar de política também e falar das mudanças da janela partidária, principalmente dos políticos que detêm mandato, dos vereadores. Várias mudanças de vereadores, né? Tivemos aí uma mexida na composição das chapas aí que vão disputar as eleições. E a gente começa por onde? Vocês querem começar por onde? Dos 23 vereadores, 11, ou seja, praticamente a metade, 11 vereadores mudaram 11 mudaram, 12 permaneceram nos seus partidos e 11 mudaram de siglas. Deu uma mudada no mapa, mapa partidário. Né? Aqui, Oswaldo? Fica aí, é nosso. Porque vamos lá, os que mudaram aqui. O Américo saiu, já vamos falar dos partidos? Sim. Vamos analisar por vereador ou por partido? Vamos por partido, né? Então vamos por partido. O Américo saiu do PSDB, foi para o Progressistas. O Deusmar Japão sai do PSL, vai para o Progressistas. Domingo de Paula permanece, Alfredo Landim permanece. Domingo de Paula no PV. O Landim no PT. O Elias, pastor Elias, ele sai do PSDB, vai para o PSD. Eliner Rosa permanece no MDB. Que não é candidato. Não é. O Fernando Paiva sai do Podemos, vai para o PDT, confirmado. A Geli Santos, professor Geli, continua no PT. Jackson Chaves, que retorna agora, PSB. Não sai. Jean Carlos sai do PTB, vai para o DEM. João da Luz, do Podemos para o DEM. João da Luz que ficou com o pé no Progressistas, né? Sim. Ficou com o pezinho lá no Progressistas durante vários dias. Ele falou para mim que se o João Feitosa fosse para o Progressista, ele saía. Ele falou isso. Eles têm uma rivalidade, né? A gente sabe que eles têm uma rivalidade. Quando confirmou que o João da Luz estava no Progressista, ele saiu. E foi para o DEM. Feitosa, né? O Feitosa foi para o Progressista. E o da Luz foi para o DEM. O Leandro Ribeiro sai do PTB, vai para o Progressista. Lélio Alvarenga, do PSC, continua no PSC. Lisier Borges continua no PT. Luiz Lacerda continua no PT. Luzimar Silva continua no PMN. Mauro Severiano sai do PSDB, vai para o PSC. Pedro Mariano sai do Patriota, vai para o DEM. Teles Júnior continua no PMN. Thaís Souza sai do PSL, vai para o Progressistas. Valdete Fernandes continua no PDT e o Ederson Lopes continua no PSC. Os 4 vereadores do PT permanecem, os 2 do PSL permanecem, 6. Do PSL não, do PSC continuam 6. Os 2 do PMN continuam 8. Aí vem o Jackson Charles 9, PSB, o Valdete do PDT 10, o Domingos Paula 11. Faltou um aqui, hein?
Eliner Rosa. Eliner Rosa do MDB 12, são essas mudanças. Tá aí, as mudanças de partido. PP virou a maior bancada. 5 progressistas. Vou até fazer uma correção aqui, que eu ainda colocava o Pedro Mariano aqui no PRP, na verdade ele estava no Patriota. Era o Patriota. É que o PRP foi incorporado. Na verdade, é o incorporado seguinte, pelo Oswaldo, nós Patriota. tínhamos, até essas mudanças agora, nós tínhamos 11 partidos com representação na Câmara. Com essas mudanças agora, nós temos apenas 10, diminuiu 1. Fala aí os que desapareceram aí, Oswaldo. Olha, os partidos que sumiram tinham vereadores na Câmara e agora não tem mais. PSDB, Tinha 3. né? O PTB, Tinha 3. PSL, 2. o Patriota e o Podemos. Podemos tinha 2. Esses partidos sumiram da Não Câmara. tem mais vereador na Câmara. Não tem mais representação na Câmara. E né? os que chegaram? Os que não tinham representação e que agora passam a ter, o PSD, Com 1, do Vilmar Rocha, né? passa a ter 1. O Progressistas, 5, o Democrata 3. e o PSB. É o Jackson Chaves. Que é o Ele Jackson. não estava lá. É porque ele não estava, ele estava como nós Isso. estamos considerando aqui que ele estava fora, porque ele estava como secretário de Meio Ambiente, retornou agora. Então agora à nós Câmara. ficamos o seguinte, o Progressistas é a maior bancada com 5, depois vem o PT com 4, quatro. que era a maior bancada, passa para a segunda, e vem 2 partidos com 3. DEM É o e DEM PSC. e o PSC. O DEM e o com, PSC com 2, o PMN e o PDT, e com 1 cada um. MDB, PV, PSB e PSD. Eu tenho uma informação, que não é oficial, não conversei com ela, a vereadora Elina, mas eu tive uma informação que ela pode deixar o MDB. Explica-se, porque o pai dela, o ex-vereador Eli Rosa, é pré-candidato a vereador pelo PSC. Chapa forte mesmo do PSC, hein? E aí ela poderia deixar o MDB para apoiar o pai no PSC. O PSC fica porque com o 3 PSC vereadores, 3, né? Sim, E seria. Eli Rosa, chapa forte. Não, mas eu digo assim, a mudança dela para o PSC seria simbólica do ponto de vista de que o partido ganharia mais uma cadeira Isso. na Câmara nesse momento. É simbólico, porque ela não é candidata. Ela não é né? candidata, mas Mas o partido reforçaria. né? reforçaria, seria um partido. reforçaria. ficaria Passaria um para pouco mais 4 forte. vereadores. Análise interessante em relação ao PSDB, que todo mundo debandou, desembarcou do partido, porque é aquilo que a gente conversava em outro programa, não teve uma montagem de chapa consistente. Porque Agora, o o que me chamou vereador a atenção- é o que faz a análise mais acurada, mais precisa. Eu acho que né? quem não conseguiu dar uma crescida nesse momento agora foi o PSDB e o MDB. São 2 partidos grandes, né? 2 partidos Mas são fortes. né? vem crescendo muito a possibilidade do Márcio Corrêa ser candidato a prefeito. Eu estou falando na chapa de vereador, né? Agora, Quer dizer, a por briga exemplo, para o vereador. João Gomes continua no PSDB e colocou seu nome como candidato a prefeito. Mas tem chapa de vereador? Não tem. A não ser que faça de qualquer jeito, vai ser É a complicado. mesma coisa o Zé de Lima também, né? O Zé de Lima foi para qual partido? O Zé Diniz foi para o Patriota. Deixou o Patriota, Podemos. mas ele mesmo deixou claro que Não tem chapa de vereador. Não tem chapa. Ele disse que não vai brigar, não vai correr atrás de candidato a vereador. Vai tentar Não, coligar na majoritária com partidos que tenham candidatos Isso. proporcionais. Ele ficou meio embirrado, né? Com toda a situação que acabou acontecendo aí. Ele disse que não confiou muito no Podemos, não, na palavra do deputado Zé Ficou Nel. meio E embirrado. outro que mudou também foi o Edson Tavares, né? O Edson Tavares deixou o PSL, foi para o PRTB. E se diz também pré-candidato a prefeito. O PRTB parece que está sendo aí está acolhendo aquelas. O PRTB é o do Mourão. Está acolhendo aquelas pessoas, aqueles políticos que se consideram, estão aí numa linha de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, não é isso? Embora o principal nome do PRTB do Brasil seja um que esteja batendo de frente com o presidente da República. O Mourão. Que é o Mourão. Não é? Ele tem dado declarações diferentes do Bolsonaro. Aliás, mas virou o partido mais bolsonarista da cidade. Aliás, o filho do presidente, inclusive, tuitou lá, um dos filhos dele, né, o vereador, tuitou lá dizendo que o Mourão estaria tramando a queda do Bolsonaro para assumir a presidência da República. O Sargento Pereira foi para o PRTB, não DC. foi? DC, né? DC. mesmo. Chegou a anunciar a filiação Democratas. Aí É outro partido que vai ficar na base, digamos assim, do presidente Bolsonaro. O Caiado, recentemente, sentou a mutamba lá no presidente, né? Falou mal do presidente. Aí o Pereira, o Sargento Pereira, não, falou mal do presidente. Eu vou embora. Deixou o Democrata, foi pro DC. Que era um grande partido para ele ter mais possibilidades. Aí, né? com essas mudanças, Marcos e Lucivan, a gente percebe, por exemplo, chapas extremamente competitivas e fortes, como a do Progressistas, o próprio PT, que tem uma chapa também, que está montando uma chapa forte. O Democratas passa a ter uma chapa também forte. O Democratas tem os 3 né? vereadores e tem 2 ex-vereadores lá. O Marrula E o Carlos Antônio. e o Carlos Antônio.
Então, assim, você tem pelo menos 5 Ex-deputado, né? Ex-deputado, cinco ex-vereador. puxadores de Candidato a votos aí, prefeito. né, no E o Democrata. PSC também, Oswaldo. O PSC com Tem os os três e o Eli Rosa. e Eli. Né? Então, assim, você tem. E ainda pode receber a Eli, né? Como você Pode. disse Agora há tem pouco. um fato que chama Então, atenção. são- Todo mundo que você entrevista, se o número de vereadores que eles pretendem eleger, se fosse o real mesmo, nós temos que construir um plenário com uns 80 vereadores. Essa aí é a pergunta que a minha pergunta ia ser essa. Qual que é quem que vai eleger mais? Você acha que vai eleger quanto? Vai fazer 2, 3, 4? 3 alguns partidos. Eu acho que o PT consegue fazer 3. O PT, progressista né, faz 3. Agora, chegar numa quarta cadeira, tem que ter voto mais. Vai ser complicado chegar na quarta vaga. Assim, eu não acredito em 4 Eu também cadeiras. não. Eu não também acredito em em partido 3. que faça 4 nessa conformação. Você sabe por quê? Além desses partidos que nós estamos falando aqui, que tem assento na Câmara, nós temos vários outros A NAP partidos são 28 menores. partidos. Nós temos vários outros partidos menores que sobra, né? nessa nova situação da legislação eleitoral, que vai colocar, mesmo os partidos que não tiverem alcançado o coeficiente para disputar a vaga na sobra, você pode ter certeza que partidos pequenos que não estão aqui entre as vedetes do processo Isso eleitoral, eles vão conseguir eleger alguém, vão tirar a vaga. A mudança é essa, porque quando na legislatura passada, quando vinha para a sobra, só pegava aqueles partidos que tinham conseguido o coeficiente eleitoral. Então aqueles menores ficavam tudo fora. Agora não, agora quando você faz o coeficiente, vai para a sobra, esses também que não conseguiram o coeficiente entram na disputa também. Ou seja, matematicamente as cadeiras vão sendo ocupadas. Claro, por isso que eu falo, para chegar, não dá, para chegar numa quarta vaga eu acho muito difícil. Pode até ter, mas eu não acredito. Bom, você então ficou sabendo aí da nova conformação, né, político-partidária, principalmente em relação aos vereadores, mudanças de partidos, a composição da Câmara, a composição de chapas, isso tudo mexe no processo eleitoral, você pode ter certeza. Até agora nós tivemos um entendimento e uma análise sobre as possibilidades para essa eleição. A partir de agora, com essas mudanças, certamente nós vamos mudar muito do que a gente pensava até agora também, né? Mas, Marcos, vamos lá. Não se esqueça, hein? Álcool gel. Marcos, como é que faz para o pessoal entrar lá na nossa página e curtir e se inscrever? É importante, se inscreva, ativa as notificações lá no sininho para você receber tudo aquilo que vier de novidade sobre a política, sobre a Anápolis de um modo geral, e compartilhe esse vídeo também. É muito importante para a gente que compartilhe, Orisvaldo. Muito bem, um abraço para o Cristiano, para o Leandro, para o Geraldo, para toda a galera da eLive Produções. Muito obrigado pelo apoio, pela produção aqui do Poder Político. Marcos Vieira, um abraço para você e mais um bom período aí de quarentena, mas de trabalho controlado. Agora surgiu o sistema do home office. Você também pode trabalhar de casa e muita gente está fazendo isso. Mas a Câmara vai continuar funcionando, a Câmara Municipal, a Prefeitura, serviços essenciais, enfim. Mas um abraço para você e para sua família, um bom período aí de quarentena. Valeu, até a próxima. Lucivan, valeu, bom mais 15 dias aí de uma quarentena. Um abraço. Um abraço, Aurélio, um abraço, Marquinhos, um abraço a todos vocês, quietinhos em casa, gente. Beleza. E para você também, siga as orientações das nossas autoridades administrativas, municipais e estaduais e também as autoridades de saúde e de vigilância epidemiológica. Siga as orientações, seja consciente e fique em casa.